Como é que vocês estão? Vocês estão bem com Jesus? E Jesus está bem com vocês? Tem um pastor que eu gosto que ele começa as pregações assim. E a primeira vez que ele falou isso eu fiquei muito impactado, né? Porque às vezes a gente só se pergunta como é que a gente está com Jesus, mas a gente não se pergunta como é que Jesus está com a gente. E eu vou te falar, hoje para mim, eu estou vivenciando a pregação de ontem. A gente vai falar um pouco disso. Tá muito ruim aqui a voz? Eu estou sentindo que tá boa? Fechou. Hoje eu estou realmente sentindo que eu estou vivenciando a pregação de ontem. Por quê? Ontem aqui no culto jovem, tem culto jovem todo sábado às 18h30, a gente teve culto e a semana inteira Deus começou a falar comigo sobre Ismael e sobre Isaac, e sobre o filho que Abraão fez, o filho que Deus deu para ele, e ele começou a falar comigo que era o seguinte: dos últimos 2 meses, quem está acompanhando as minhas pregações, seja no jovem, seja aqui no domingo, eu tenho falado muito sobre o posicionamento que a gente tem que ter diante de Deus. Várias são as vezes de que a gente espera Deus se movimentar em prol do homem, mas são poucas as vezes que a gente se coloca no lugar da gente se movimentar em prol de Deus. E aí, semana passada, eu estava lendo um livro, eu e a minha esposa, Ju, a gente está fazendo um jejum, um propósito, enfim, de entretenimento. E, cara, eu estou lendo muito livro. E um dos livros que eu estava lendo, ele falava exatamente disso, de que a gente precisa entender que a gente vai se movimentar para Deus, mas é Deus que vai direcionar a nossa vida. E se você participou de alguns dos cultos que a gente estava falando aqui, a gente falou sobre várias coisas, sobre a cultura da generosidade, a gente falou sobre a gente cavar mais fundo, a gente falou sobre a gente lutar com Deus. Você fala assim: Léo, como assim lutar com Deus? Como Jacó lutou com Deus? É a gente se colocar na disposição de eu não vou sair daqui até entregar para Deus tudo que eu tinha para entregar. E quando hoje à tarde eu estava pensando na pregação de hoje à noite, Deus me fez um questionamento para eu fazer hoje para vocês, que é: há quanto tempo você não se entrega 100% para Deus? Eu queria que você começasse o culto pensando nisso. Há quanto tempo você não se entrega 100% para Deus? Há quanto tempo você não sai de uma oração com a convicção de que todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, toda a sua incredulidade, todo o seu medo, a sua angústia estava ali? Há quanto tempo você não consegue abrir o teu coração e gemer de dor, sendo 100% vulnerável com o Espírito Santo? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer. Sabe por quê? Porque só você pode fazer você chegar nesse ambiente. E a gente estava falando disso, sobre a posição do homem diante de Deus, e nessa semana Deus começou a inverter o papel e falou assim: tá bom, Léo, você já tem falado muito da posição do homem diante de Deus, mas tem um lugar que só Deus pode habitar. E ontem foi um culto, cara, muito especial. Eu estou assim, pó da rabiola, e ao mesmo tempo sentindo que Deus está fazendo coisas incríveis. A gente foi aqui na igreja até meia-noite, aí cheguei em casa, terminei de fazer a aula da jornada 2 horas, 7 horas eu estava de pé para dar aula na jornada, e agora eu estou aqui ministrando. E é doido porque eu cheguei cansado, mas assim, cansado. Falei assim: caraca, Jesus. E eu cheguei aqui, quando começou a falar reconhecemos quem tu és, começou a ministrar a primeira música, nem sei o nome daquela música lá, que é diferentona, não vou, Calvário, isso aí. Cara, eu comecei a chorar. Eu fiquei: meu Deus do céu, cara, Deus tem uma presença, Deus tem um propósito, e a gente pode estar cansado, mas a gente tem plenitude quando a gente serve Deus, e a gente tem fome de Deus, cara. Hoje a gente estava falando lá na aula da jornada, sobre as bem-aventuranças, né, crescendo no caráter, e uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí na aula a gente fala que, se você perceber, a primeira coisa que fala é fome e sede. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. E aí ele vira e fala fome e sede. O que significa isso? Se hoje você não comer e não beber, você sobrevive quanto tempo? Pouco, né? Tem estudos que dizem que sem comida até os 40, mas sem bebida 3, 4, 5 dias você morre. E a questão é que quando a Bíblia traz fome e sede, ela está querendo dizer o seguinte: feliz é aquele
que leva como uma necessidade básica a justiça. E aí na jornada, a gente falou sobre justiça moral, justiça legal e justiça social, que são 3 tipos de justiça que a gente encontra. Mas eu não queria entrar nisso, queria te incentivar a fazer parte da jornada, mas o ponto de atenção hoje é que, como a gente tem falado constantemente, ao homem cabe o posicionamento, mas só a Deus cabe a direção. Eu queria que isso ficasse na sua cabeça. Ao homem cabe o posicionamento e a Deus cabe a direção. Ontem eu preguei exatamente essa pregação. Quem aqui escutou a pregação de ontem? Só para eu ter uma noção. E eu senti muita vontade de pregar de novo. Ontem a gente viu uma parada poderosa e Deus ele vai me ministrar aqui um pouco diferente, mas vamos lá. Tem uma frase de um livro que eu li essa semana agora, chamado Evangelista, uma espécie em extinção, do Dario Martini. E ele fala uma coisa que chamou muito a minha atenção e eu queria te convidar a refletir sobre isso. Existem 2 níveis de envolvimento com o Espírito Santo. O menor deles é quando resolvemos fazer a obra de Deus e buscamos a cooperação dele. Já o maior e mais desejado é quando ele nos chama para cooperar com a obra que ele está fazendo. Então preste atenção como é diferente. O menor nível de envolvimento com o Espírito Santo é quando a gente fala assim, eu vou fazer a obra de Deus, e fala assim, Senhor, me ajuda a realizar a tua obra, a obra que eu quero fazer para o Senhor. E o melhor nível de envolvimento é quando a gente vira, e Deus ele nos convida para participar de uma obra que Ele já está fazendo. E eu queria que o primeiro questionamento que você fizesse hoje é, eu estou fazendo a obra de Deus e estou pedindo para Ele cooperar comigo, ou Ele está me chamando para uma obra que Ele já está fazendo. A gente vai ver um exemplo disso claro aqui nas Escrituras. Eu sou um cara ansioso, eu estava falando isso ontem, eu sou um cara ansioso, eu sou um cara hiperativo, eu sou um cara que muitas vezes não consegue ficar parado. A Júlia brinca comigo que eu tenho meus ciclos emocionais, eles são semanais. Então, se eu tenho uma semana ruim, eu estou muito mal, e se eu tenho uma semana boa, eu estou muito bem. Tem uns 2 meses para cá que está melhorando, Deus tem me dado estabilidade, amém? Agora é 1 semana e meia, mas assim, Deus ele tem melhorado isso na minha vida, mas eu sou um cara muito hiperativo, eu gosto de fazer, eu gosto de pegar, e tem culto jovem que às vezes está sem bateria, eu no meio do louvor, vou e toco e tal, e isso está errado, eu começo a querer fazer a obra de Deus, porque Deus ele vira para a gente e fala assim, ei Denilson, você tem um chamado aqui, você tem um chamado ali, olha, eu quero que você faça isso, só que aí o que acontece? As coisas de Deus têm o tempo de Deus. A gente sabe que na Bíblia fala de 2 tipos de tempo, né? Fala o Cronos, que é o tempo cronológico em que a gente vive, e tem o Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. O que significa o tempo oportuno de Deus? Não na hora que a gente quer, não no minuto que a gente espera, mas na hora certa, da maneira certa, Ele vai entregar o que Ele tem que entregar. Tem um versículo que eu também falei na aula hoje de manhã, que eu amo e está comigo todos os dias, que é, a bênção dada aos berros pela manhã é tida como maldição. Se eu não me engano está em Provérbios 27, depois você pesquisa aí, você vai achar. O que significa? A bênção, é algo bom, dada aos berros. O que é os berros? É o modo errado. Cedo pela manhã, é a hora errada, como maldição é recebida. Ou seja, uma coisa pode ser boa, mas se for da forma errada, e se for no tempo errado, pode ser tido como maldição. Não sei se você conhece alguém que teve acesso a uma estrutura, ou uma bênção que ele não estava preparado para receber, e a bênção acabou indo embora, ou se tornando maldição na vida dessa semana, porque ele não tinha estrutura para gerenciar. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Às vezes a gente fica na loucura, por ter expectativa naquilo que Deus quer entregar para a nossa vida, quando na realidade existe um Kairos de Deus, um tempo certo, um tempo oportuno, um tempo em que Ele entende a hora certa e a forma certa para te entregar. Só que o que acontece? Quando Deus dá uma promessa, a gente começa a se agitar na expectativa de viver aquilo. Quando Moisés chegou para o povo no Egito e falou, ei, eu vou te levar até Canaã, porque Deus me levou como libertador.
Você acha que o povo tinha expectativa de esperar 40 anos para chegar lá? Provérbios 27, 14. Amém. Provérbios 27, 14. Obrigado. Então, se você vê diversas vezes na palavra, a gente vê momentos em que Deus promete, passam 10, 20, 30 anos até que aquela promessa aconteça. Mas hoje a gente tem dificuldade de esperar 3 dias. Então, muitas vezes a gente quer se colocar no lugar de ajudar o Espírito Santo. A gente se coloca num ambiente onde Deus está perdido, o Espírito Santo não sabe muito bem o que está fazendo, ele deve estar atrasado, se perdeu em algum pedágio, e a gente quer fazer o que ele já tinha que ter feito. Só que a questão é a gente entender que Deus fala o quê? Também em Provérbios, não sei aonde. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Prepara o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. A Bíblia fala o seguinte: se prepara, sai de onde você está, fica preparado, veste as roupas de guerra, treina para a guerra, fica preparado, porque vai chegar a hora da guerra, e eu vou te dar a vitória. A guerra não vai acontecer na hora que você quiser, da forma que você quiser, mas a guerra vai chegar, e a vitória vai chegar. Um ótimo exemplo disso, que é o que Deus estava falando comigo a semana inteira, é de Ismael e de Isaac. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e manda ele sair da sua terra. E ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, sai da sua terra, sai de sua parentela, eu vou te mostrar o lugar e eu vou construir um grande povo por meio de você. Então Abraão sai, mas Abraão leva o seu sobrinho Ló. Isso ele tinha 75 anos, tá? Ló, para quem não sabe, o nome Ló significa cobertura. Então, Abraão, ele aceita sair da casa da sua terra, da sua parentela, mas ele leva o que? Uma cobertura. Porque às vezes Deus chama para fazer algo e você tem medo sozinho. E aí você começa a levar coberturas, plano B, plano C, plano D, para te auxiliar em um propósito que Deus já disse que não é. O propósito é seu. A missão é sua. Teve uma vez que eu estava em uma pregação e aí o cara falou o seguinte: uma vez eu estava pregando, estava ministrando, e aí um rapaz virou para mim e falou assim: poxa, mas olha só, por que você vê tanta bênção de Deus na tua vida, por que você vê tanto milagre e eu não vejo? E aí o cara virou para ele e falou assim: simples, porque eu só tenho um plano A, você tem um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. O que isso significa? Deus me dá um plano, eu só tenho aquele, eu confio plenamente naquilo. Se o plano de Deus der errado, eu não quero outro plano. Já você não. Se o plano de Deus começa a dar errado, eu começo outro aqui. E se começa, eu tenho outro aqui. Então você tem vários escapes, o que não permite que você muitas vezes viva o milagre. Vocês entendem isso? O deserto é o ambiente propício para o milagre. A gente falou isso lá no retiro em uma pregação. Você quer ver milagre? Vai para o deserto. Você quer ver Canaã? Canaã é tempo de cultivo. Canaã é tempo de você trabalhar. A maioria das pessoas querem viver Canaã, mas com os milagres do deserto. Canaã é um tempo específico, é um ambiente adequado, um ambiente preparado, que você pode semear e vai colher. Mas existe o deserto. Em Canaã, provavelmente terão poucos milagres. Sabe por quê? Porque você tem a ferramenta e o ambiente para você gerar fruto. E aí Deus fala assim: agora eu quero ver você em ação. Mas no deserto, você pode ter a melhor semente do universo, a melhor boa vontade, a melhor técnica de irrigação. Você vai plantar, o que vai acontecer? Vai morrer. Aí você vai precisar de um pão do céu. Então, se você quer ver milagre, não se preocupe em fugir do deserto. O deserto é lugar de milagre. Você vai ter o seu tempo de deserto e você vai ter o seu tempo de Canaã. Então Abraão sai e leva o seu sobrinho Ló, que se chama cobertura. Ele tinha 75 anos. Abraão, ele até prospera ao lado de Ló, porque Deus abençoa Abraão, Deus tem um pacto com Abraão, ele prometeu algo a Abraão, e Deus é misericordioso.
E ele vai e prospera Abraão, e prospera Ló, e o que acontece? Divisão. A prosperidade, sem o entendimento e o alinhamento da palavra, gera divisão. E aí, Abraão, ele vira para Ló e fala assim: Ló, chegou o momento, a gente precisa se separar, vai para um lado, escolhe qualquer lado que você quiser, e eu vou para o lado oposto. Ló vira e escolhe qual lado? O melhor, né? O que tem a melhor terra, o que tem mais prosperidade, o lado que tem mais qualificações. E Abraão, ele vai para o lado oposto, um lado onde não tinha tanto desenvolvimento quanto tinha o lado de Ló. Ló começa a ser oprimido por um povo completamente imoral e Abraão começa a prosperar. Depois da divisão, a Bíblia fala que logo que Abraão se dividiu de Ló, fala, e Deus, logo depois que Abraão se dividiu de Ló, falou com Abraão. E agora, ele retoma a promessa que ele deu lá atrás, mas pela primeira vez ele fala de uma descendência. Lá ele fala que vai construir um povo através dele. Já dava para entender indiretamente que era da descendência, mas agora ele é um pouco mais específico. E ele fala, olha, eu vou construir um povo através da sua descendência. E aos 85 anos, presta atenção, ele saiu da casa dos seus parentes com 75. Aos 85 anos, Abraão estava com a promessa, há 10 anos, de construir uma grande nação. Deus falou para Abraão de uma descendência. Deus falou para Abraão que ele ia abençoar grandes povos e grandes multidões através dele, que ia ser através da sua descendência. E Abraão ficou 10 anos esperando. Só que quando Abraão chegou em 85 anos, a mulher dele vira para ele e falou assim, vê só, eu daqui a pouco não vou mais poder, é melhor você fazer o seguinte, pega uma serva, tenha um filho com ela, e esse vai ser o filho que vai gerar sua descendência. E aí Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele diz ok para sua mulher, ele pega a serva Agar, e com 85 ele gera, e 86 ele tem Ismael. Ismael, significado de Ismael, Deus ouve. Isso foi com 85 anos. Ismael cresce, amadurece, tem um relacionamento com o pai, e aos 99 anos de Abraão, Deus volta a falar com Abraão, e de uma forma mais específica, Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Aí Abraão vira para Deus e, sabe o que Abraão fala para Deus? A gente vai ler isso depois, mas Gênesis 17, 18, fala assim, e Abraão disse a Deus, permite que Abraão seja o meu herdeiro. Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão vira para Deus e fala, Deus, Ismael já está aqui, você está me prometendo um filho, permita que ele seja meu herdeiro. E Abraão vira e fala assim, a tua obra é diferente da minha obra. Fala por favor, a tua obra é diferente da minha obra. Deus fala assim, eu vou te dar um filho, e esse filho vai se chamar Isaac. E quando Deus fala que ele vai dar um filho, Abraão ri, né? Depois Sara ri, mas o nome Isaac já tinha sido constituído por Deus. Abraão ri, e Deus dá um nome para o filho, Isaac. Isaac significa, ele rirá, no futuro. Ou, filho da alegria. Eu sempre que li sobre Isaac, eu achava que significava ele riu. E que o significado de Isaac era como se fosse uma lembrança que Abraão ou Sara caçoou de Deus, quando Deus deu a promessa. Só que quando eu fui ver, é no futuro, é ele rirá. E um outro significado é filho da alegria. Isso me deixou muito constrangido, porque filho da alegria. Deus estava falando o seguinte, você está rindo agora, mas vai chegar um momento que você vai se alegrar. Você vai rir, mas não um riso de vingança, um riso, quem ri por último ri melhor, mas um riso de alegria. Hoje, o riso que você tem de incredulidade, de acordo com as promessas que Deus tem para a sua vida, no futuro, vai ser um riso de alegria, porque você vai ver que as coisas acontecem como Deus quer que aconteça. E aos 100 anos, isso foi aos 99, aos 100 anos, Isaac nasce, o filho da promessa.
Vamos ler rapidinho Gálatas 4, do versículo 21, por favor. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Isso é Paulo trazendo uma ilustração sobre o caso que a gente acabou de ouvir. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, e essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai. Para quem não sabe, o Monte Sinai foi onde Moisés recebeu a lei de Deus, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije o estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos da que tem marido. Amém, só até aí. A gente lê que Gálatas 4 explica bem a situação. Ele veio e falou assim, cara, isso se trata de uma ilustração. Os filhos de Agar, eles são concebidos na lei, é como se fosse uma aliança feita no Monte Sinai, é a aliança da lei, é a aliança mosaica, mas os filhos de Sara, eles são os filhos livres, são a nova aliança, a Jerusalém que vem do alto, e essa é livre, porque é o filho da promessa. E agora eu queria ler uma outra frase desse mesmo livro que fala, Ismael é o filho que Abraão fez, Isaque é o filho que Deus lhe deu. Aí está a diferença. A lei, presta atenção, a lei consiste, ou seja, ela é fundamentada no que o homem pode fazer, mas a graça consiste no que Deus nos dá. A lei sempre vai apelar para a capacidade do homem, mas a graça, ela se manifesta por conta da incapacidade do homem. Ismael, cara, foi o filho que Abraão, e aí eu te pergunto, sendo sincero, você acha que Abraão estava mal intencionado quando ele teve Ismael? Você acha que se Abraão tivesse mal intencionado, ele ia ter coragem de virar para Deus e falar, Deus, Ismael está aí, faça dele meu herdeiro? Abraão, ele esperou 10 anos, quantos anos você está esperando por uma promessa? Abraão esperou 10 anos, e quando ele viu que ele não tinha mais capacidade física para fazer aquilo, ele falou assim, calma aí, eu vou dar uma ajudada em Deus aqui, que ele deve ter se perdido no percurso, e ele foi lá e fez Ismael. Ismael foi o filho que Abraão fez com a sua própria força, o resto de força que eu tenho eu vou fazer, mas Isaque foi o filho que Deus deu. Abraão, e isso é muito louco, porque nesse mesmo livro fala a diferença de uma obra genuína, uma obra prima para uma obra que não é prima, né? Qual a diferença de uma obra que prima para não prima? É a autenticidade. Se eu pegar hoje aqui uma Mona Lisa, colocar aqui, fazer na melhor gráfica e colocar uma moldura animal, qual vai ser o custo dela? Qual vai ser o valor dela? Vai ser o valor de uma réplica. Agora, e a Mona Lisa verdadeira? E eu te pergunto, qual a diferença? A diferença é uma assinatura. A diferença é o reconhecimento, a autenticidade de quem está fazendo. Deus às vezes te deu uma promessa. Deus às vezes te deu um destino. Ele virou e falou assim, Vitor, você vai chegar em tal lugar. Matias, tu vai chegar em tal lugar. Braz, eu tenho esse plano aqui para a tua vida. Só que a gente começa mesmo a ficar agitado. A gente começa a se agitar, a gente começa a criar incredulidade, o tempo passa, a gente se agita, a gente queria ver as coisas acontecendo, a gente já está lá na frente, nossa mente já está lá em Canaã, a gente ainda está no Egito. E aí a gente fala assim, deixa comigo,
eu vou pegar aqui a Mona Lisa, vou imprimir e vai ser a mesma parada. Ismael parecia muito Isaac. Abraão conseguiu fazer um filho, né? Era com a sua força, mas ele conseguiu fazer um filho. Ele não fez um cavalo, ele não fez um cachorro, ele fez um filho. Só que aí Deus vira para Abraão e fala assim: você fez esse, mas eu tenho outro. Você fez da sua forma natural, mas eu vou fazer da minha forma sobrenatural. Porque eu quero que você se posicione. Eu quero sim que você tenha garra. Eu quero sim que você pegue, bate no peito e fala: eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas tem obras que são minhas, não são suas. Tem coisas na tua vida que mesmo que você queira destravar, quem tem a chave é Deus. Quem sabe o tempo é Deus, quem sabe a forma é Deus. E se você pega essa chave, você tenta ir num chaveiro e fala assim: ei, me ajuda aqui. Você pode estar fazendo a maior besteira da tua vida, porque a obra da carne sempre vai competir com a obra do Espírito. Eu não sei quantos de vocês já viveram isso, mas eu já vivi. Momentos que Deus te faz uma promessa, você fica agitado, você toma partido e você faz algo. Você fala assim: já que Deus não está fazendo, eu vou fazer, eu vou botar a mão, eu vou botar a minha intelectualidade, eu vou botar o meu raciocínio, o meu intelecto, isso vai acontecer. Você vai e se esforça, o negócio acontece. E depois Deus faz uma outra obra completamente diferente, e aquela obra começa a brigar com a outra obra, porque tem uma essência distinta. A obra espiritual, ela tem a essência de Deus, ela tem a essência da Nova Jerusalém, ela é livre. A tua obra é escrava. Abraão tentou fazer a obra de Deus e chamar Deus para cooperar. Preste atenção, foi exatamente isso. Abraão virou e falou assim: Deus, eu vou fazer a tua obra que você falou que ia fazer, e eu vou te chamar para cooperar. Vem aqui, coopera comigo, deixa Ismael ser meu herdeiro. Deus fala assim: eu vou te dar outro, a obra é minha. Deus nos chama para nos posicionar, Deus nos chama para nos preparar, Deus nos chama para nos planejar e para permanecer, mas Deus não pede a nossa direção. Por quê? Porque os pensamentos dele são maiores, os planos dele são mais altos, a mente dele é melhor. A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não penetrou no coração do homem os planos que Deus tem para aqueles que o amam. Meu irmão, se isso não ferve o teu coração, e sabe por que muitas vezes você ainda não está vendo os planos que Deus tem para a tua vida? Porque você está se movimentando para um lado e para o outro, querendo fazer alguma coisa. Sabe quando Pedro sempre traz exemplo de criança, né? Eu não tenho filha, mas agora imaginei uma coisa que pode acontecer, né? Você me fala se eu estou errado. Às vezes tem uma filha, e aí você está querendo trocar a roupa dela, e ela começa a se mexer, porque às vezes ela quer sair dali, às vezes ela não quer estar naquele ambiente desconfortável de trocar a roupa, ela não quer trocar a fralda, só que enquanto ela mais se mexe, menos você consegue fazer o que você tem que fazer. E o que acontece? Mais tempo ela fica naquela posição desconfortável. E às vezes é como a gente fosse uma criança, cara. Deus está lá, Ele está querendo trocar a roupa, Ele está querendo mudar a nossa estação, Ele está querendo virar o nosso ciclo, Ele está querendo mudar as nossas vestes, Ele quer mudar a nossa mentalidade, Ele quer mudar a nossa posição, e às vezes a gente está lá, e Deus está: meu irmão, para de se mexer, deixa eu trocar a sua roupa, deixa eu te vestir com algo novo, e a gente está lá: não, está desconfortável, o que a gente tem que fazer? Se entrega, se entrega para o que Deus tem, se entrega para o que Deus quer, se entrega para os planos que Deus tem para a tua vida. É a melhor coisa que você pode fazer na tua vida, é isso, cara. Abra em Atos 13, 2, por favor. Esse versículo para mim é muito forte. Fala assim: enquanto adoravam e jejuavam, foi aí? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam.
Cara, eu posso falar o seguinte, eu estou jejuando com a Júlia essa semana, e o que a gente tem visto acontecer, eu estou pasmo. Hoje, o pastor falou, né, que uma pessoa decidiu se batizar. Ontem eu disse, né, que eu fiquei até 2 horas da manhã fazendo a aula da jornada, porque eu já tinha visto, eu já tinha preparado, mas eu sempre gosto de pegar um dia antes. Só que eu cheguei em casa muito tarde, acabei ficando até muito tarde. E aí eu falei, cara, que medo de não acordar amanhã. Eu acordei hoje muito animado. Acordei 7 horas da manhã, comecei a preparar e tal, cheguei aqui bem mais cedo. E comecei a orar e comecei a preparar a aula. Nesse ambiente que a gente está vivendo. E, cara, a aula para mim foi normal. Normal. Falei nada demais. Inclusive nem foi sobre batismo a aula, foi sobre as bem-aventuranças. E aí no final da aula, essa mulher que já teve uma aula especificamente sobre batismo, já teve uma aula especificamente sobre regeneração, já teve uma aula especificamente sobre por que a gente precisa de Jesus e o que leva o batismo, a gente já tinha conversado especificamente sobre isso, outras aulas. Ela saindo dali, ela fala assim, Léo, eu queria te dizer que eu acabei de tomar uma decisão muito importante, foi por causa da tua aula. Eu falei assim, que é isso, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não falei nada, né? Mas a minha vontade é falar assim, mas o que eu falei que gerou alguma coisa, porque não era o assunto da aula. Não tinha nada a ver. Só que quando a gente está debaixo e alinhado com os propósitos de Deus, Ele flui da forma que Ele quer fluir, da forma que Ele quer fazer. E às vezes o que a gente faz? A gente quer preparar. Imagina se eu tivesse chegado em casa e falasse assim, não, amanhã eu vou fazer essa mulher aceitar o batismo, e eu vou preparar uma linha argumentativa, uma coisa sistemática, eu vou trazer vários argumentos e uma dinâmica, e ela vai aceitar. Às vezes eu ia trazer, ela não ia. Como foi um outro dia que eu fiquei 20 minutos falando com ela, que a obra é de Deus e não é dela, e piriri, pororó, eu falei 20 minutos e ela não quis. Porque não é sobre... Paulo fala uma coisa incrível, né? Eu não falo a vocês com... Alguém me ajuda? Palavra de sabedoria ou palavra de poder. Eu não falo a vocês com palavras de sabedoria, mas com poder. Cara, isso é forte. Qualquer pessoa pode falar com palavras de sabedoria, mas poucas são as pessoas que falam com poder. A Bíblia fala que Jesus era um menino, e ele foi dialogar com os mestres da lei, na sinagoga, e a Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e viam em Jesus a autoridade. A autoridade, uma pessoa que sabe o que fala, uma pessoa que vive o que fala. Essa é a força que tem uma vida derramada. Você pode não falar bem, você pode não ser bonito, você pode não ser eloquente, você pode nem ter cabelo. O nosso pastor é meio a meio ali, é um napolitano. Amo você, pastor. Mas Deus não está nem aí para isso. Deus está querendo pessoas dispostas. Tem gente que vira para mim e fala assim, Léo, mas você vai colocar essa pessoa nesse ministério? Léo, será que vale a pena você fazer isso? Pessoas dispostas. Cara, desde que eu peguei a liderança dos jovens, eu entendi isso mais do que nunca. Pessoas dispostas valem mais que pessoas capacitadas. Pessoas dispostas valem muito mais do que pessoas capacitadas. A obra de Deus, irmão. Se disponha. Fala, Deus, eis-me aqui. E aí eu te pergunto de novo, qual foi a última vez que você falou com tudo que você tem, Deus, eis-me aqui. Faça de mim o que você quiser. Me leva para onde você quiser. Se você quiser que eu saia da minha tenda, sem me mostrar a terra que você quer me levar, me leva. Se você quiser que eu faça uma oferta generosíssima, que eu faça. Se você quiser que eu renuncie e perca muitos direitos que eu tenho em prol do reino, que eu faça. Mas não me tire a sua presença. Eu estava vendo outro dia um vídeo, e aí fala a diferença, né, de Davi para Saul. Que Saul, quando erra, e o profeta vai falar com ele, que ele errou, ele começa a se justificar. E aí, o profeta vira e fala assim, então hoje Deus te tira o trono. E aí a Bíblia fala que Saul se irrita. Saul fica irritado, porque tirou de Saul o trono.
Mas a Bíblia fala que quando Deus vira para Davi e fala assim, Davi, você errou. A Bíblia fala que Saul fala assim, que Davi fala assim, Deus me tira trono, me tira reino, me tira tudo, só não me tira a sua presença. Por isso que o reino de Saul foi tirado, o reino de Davi não foi tirado. Porque Davi não estava nem aí para o reino, Davi estava aí para a presença. Você hoje tem bens materiais, você hoje tem relacionamentos, você hoje tem ambiente que você gosta de estar. E a pergunta é, se você errar, você está se importando com a presença ou com onde você chegou até aqui? Deus tem planos. Como eu disse, a primeira coisa desse versículo é, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Eles não se relacionam com Deus morto. Você não se relaciona com Deus morto. Às vezes a gente quer ler uma biografia de Deus. Às vezes a gente pega a palavra, eu vou estudar, eu vou fazer teologia, eu vou fazer isso e aquilo outro. Quem já não escutou que a teologia forma muitos ateus? Muita gente já me falou isso. Pessoas que começam crentes e depois viram ateus. Por quê? Porque virou um estudioso e não um filho. Preste atenção. Virou um estudioso e não um filho. A gente tem que se relacionar com Deus porque Ele está vivo e Ele reina. Ele nunca saiu do seu trono. Você pode ler uma biografia de Deus e conhecer tudo sobre Deus. Você pode ler uma biografia de Paulo, da história de Paulo, da vida de Paulo. Você pode ser um conhecedor profundo de quem Paulo foi, mas você nunca vai poder conversar com Paulo. Você nunca vai ter um relacionamento com Paulo, porque ele já morreu. Agora, você hoje pode decidir ler uma biografia de um Deus e se relacionar com esse Deus morto, e você não vai ter poder nenhum na tua vida de transformação. Ou você pode não só estudar sobre Deus, mas se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus. E quando a gente se relaciona com Deus, o que acontece? Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha que coisa linda, cara. Enquanto a gente se relaciona, enquanto a gente busca, enquanto a gente clama, a Bíblia fala que o Espírito Santo abre a boca. E aí ele vira e fala assim: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A obra é de Deus, não é nossa. Se fosse, dava problema. A obra é de Deus, Ele nos chamou para a obra que Ele já está fazendo. Chega de fazer a obra que Ele tinha que fazer e chamar Ele para cooperar. Vamos fazer a obra dEle. Eu estava fazendo essa pregação, eu falei isso ontem lá no culto, e na sexta-feira, eu tinha 90% da pregação pronta, e eu fui dormir, eu estava morto de sono. Eu fiquei das 6 às 10h30 na sexta-feira fazendo essa pregação, parecia que não saía ela do papel, e meu irmão, foi horrível. E eu fui dormir, e antes de dormir eu estava cansado, doido para dormir, e Deus falou: pega o livro e lê, porque eu vou falar o que você tem que falar amanhã. E eu, assim, beleza. Peguei o livro, inclusive eu falei isso para a Júlia, eu falei: Júlia, eu vou pegar aqui porque Deus falou que quer falar alguma coisa comigo nesse livro. E eu li uma página, e eu vou te falar a página que eu li. O livro se chama O Verdadeiro Evangelho, ou O Evangelho Verdadeiro, é do Paul Washer, é um cara incrível. E fala o seguinte: há alguns anos, quando eu estava no Peru, alguém me deu uma fita com a música Amazing Grace. Aquilo me deixou muito feliz, já que eu amava aquela canção. Eu a coloquei no meu toca-fitas, e quando a primeira estrofe tocou, na mesma hora, eu a tirei e joguei no lixo. Você quer saber por quê? Porque o hino era cantado assim: maravilhosa graça, quão doce o som, que salvou um homem como eu. Vocês sabem que a letra original dizia: pecador como eu, ou miserável como eu, ou verme como eu, e não apenas homem. Vejam, a cada geração que passa, o homem parece estar ficando simplesmente melhor. Ora, bons homens não precisam de um salvador, os miseráveis é que precisam.
Quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele, você retira a glória do Evangelho que existe para iluminá-lo. Porque os homens não buscam um Salvador, é porque na maioria das vezes, em muitas pregações, o homem é muito legal, ele só precisa ser ajustado aqui e ali, então terá tudo o que precisa. Ele só precisa de uma coisinha ou outra para tornar uma vida ótima ainda mais perfeita. E Jesus está apenas no topo dessa lista de coisinhas. Assim, ele não precisa entender que todo homem é nascido do pecado, miserável, sujo, odiadores de Deus, possuidores de um coração negro. E aí ele continua e fala a frase que eu não achei. Ué, ele vira e fala assim, que coisa esquisita. Não, beleza. Ok. Ele vira e fala assim, pregadores, eu quero que humilhem o homem, eu quero que mostrem que o homem nada vale, porque só quando ele entender que ele nada vale, é que ele vai ficar muito feliz quando for cantada maravilhosa graça que o alcançou. Para a gente entender a maravilhosa graça, a gente precisa entender que a gente não vale nada. Se a gente tirar o pecado do Evangelho, a gente tira a glória de Deus como nosso Salvador. Você entende isso? E é por isso que a obra não pode ser sua. Por que, Léo, que a obra não pode ser minha? Léo, se Deus me deu habilidade, se Deus me deu dons, se Deus me deu talentos, por que a obra não pode ser minha? Porque você não é bom. Se você puder, procura um versículo, coloca aqui, que é, os justos feitos do homem são como trapos de imundície diante de Deus. Às vezes a gente acha que os nossos feitos são maravilhosos, mas a Bíblia fala que até os nossos melhores feitos são como trapos de imundície diante de Deus, porque a nossa essência é diferente da essência de Deus. A nossa essência é pecadora, a nossa essência não vale nada, a nossa essência, ela precisa ser reconstruída. Isso vai acontecer quando? Quando? Quando ele voltar. A gente vai ser restaurado, a gente vai ser refeito. A Bíblia fala que o nosso corpo vai ser glorificado. Somos como impuros, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento, e as nossas iniquidades nos levam para longe. Isso aqui é quem você é, e é por isso que você precisa da maravilhosa graça. É por isso que a obra não pode ser sua. É por isso que Deus só pede a sua disposição e não a sua capacitação. É por isso que a lei, ela pede a sua capacitação, mas a graça se revela porque você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Ah, não, mas então por que Deus me deu a lei? A Bíblia fala que a lei serviu como um aio para Cristo. O que é um aio? É um tutor, é um direcionador. Como eu acabei de dizer, a gente só consegue acessar a graça ela só se manifesta por causa da incapacidade do homem. Se a gente não tivesse a lei, um código moral e ético para a gente obedecer, como a gente saberia que nós somos desqualificados? Se eu pedisse para você hoje, para você fazer uma programação, não entendo nada disso, mas em Python, em sei lá o que lá, você ia ver que você não é capaz, e só depois eu ia poder te vender um curso de programação. Sem você entender, a própria palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para a gente precisar de um Salvador, a gente precisa ser condenado. Se você não tiver condenado, Jesus não vale nada para você. E é por isso que Jesus virou para os mestres da lei e falaram assim: ei, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino, porque elas sabem que são sujas, e elas estão doidas por um Salvador, e eu sou o Salvador delas, eu quero elas, eu morri por elas, e eu as amo.
se você vestir a camisa de um bom pregador, se você colocar a sua Bíblia debaixo do braço, o pastor já falou sobre isso em uma reunião de homens que me marcou, foi sobre a falta de testemunho que a gente tem hoje, né? E ele falou sobre os sepulcros caiados. Você viu como eu não esqueço as coisas? Eu não só falo da sua calvície. Aleluia. Foi uma só. Mas eu lembrei, pô. Aleluia. A Bíblia fala, cara, hoje você vê milhões de pessoas com Bíblia debaixo do braço e tal, e você vê o cara trai a esposa, bate na mulher e rouba a igreja. Cara, é o capeta em pessoa. É um sepulcro, cara, isso aí que o pastor falou, sepulcro caiado. Um cara que parece ter conteúdo, mas é vazio por dentro, é o santo do pau oco, é isso? É o santo do pau oco. Parece que é maravilhoso, por dentro não tem conteúdo nenhum. Às vezes a gente como igreja, a gente esqueceu o poder do testemunho. A gente precisa testemunhar, e para testemunhar o que a gente tem que fazer? Se colocar à disposição. Se colocar à disposição. Você precisa virar e falar assim: Deus, eu não quero fazer a minha obra, eu estou cansado de tentar fazer Ismael. Eu já consegui, eu fiz 10 Ismaels e nenhum funciona. Só Isaac funciona. Você pode fazer Ismael, Gabriel, Augusto, José, você pode fazer o que você quiser, só Isaac funciona. Ismael pode ser até mais bonito que Isaac, só Isaac funciona. Na sua vida, só Isaac funciona. Não vai contra a corrente, não vai contra a maré de Deus, não vai contra o que Deus está fazendo, cara. Se Deus está fazendo, vai na onda. Hoje, a gente está vendo, infelizmente, eu não quero colocar a política em cima disso, a gente está vendo, infelizmente, a guerra dos israelitas contra o Hamas, não é contra os palestinos, mas contra o Hamas. E a gente vê que foi uma guerra originada em Ismael e Isaac. A gente vê que para sempre a nossa obra da carne vai competir com a nossa obra do Espírito. Para sempre. Por quê? Porque são naturezas opostas. As obras de Deus, elas são geradas em fé, em abundância, em amor. As obras da carne são geradas em traços, em trapos de imundície. Matias, pode vir. Eu queria que você parasse um minuto e você refletisse nisso que eu estou te falando. Qual é a promessa que Deus tem te dado? E qual é Ismael que você tem tentado levantar? Qual é a obra que você tem falado assim: eu vou aproveitar que eu ainda tenho força, eu ainda tenho gás, eu vou meter bronca? E Deus fala: espere Isaac, irmão. Espere Isaac, você já esperou 10 anos. Espera mais um pouco. Demorou 25 anos para Isaac nascer. Se está demorando 1 ano na tua vida, take it easy. Deus tem plano, Deus tem propósito, Ele te chamou para uma coisa grande. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou os planos que Deus tem para a tua vida. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros, os mansos. Feche seus olhos.